Daniel 11. O império Medo-Persa será destruído. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, um Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente. Seu domínio será grande, mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido, e aquele que a gerou, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente e inundará, e passará adiante, e, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se elevará. Mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. E, naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. E os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade.
e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino. E com ele os retos, assim ele fará. E lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele. E serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E, depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão um coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança. E fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele os navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá os que tiverem abandonado a santa aliança. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E aos violadores da aliança com ele, com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E
caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero. Até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E, no fim do tempo, um rei do sul lutará com ele, e um rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará, e entrará na terra gloriosa. E muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon, e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra.